Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que Cedric Soares está muito perto de ser anunciado como reforço do São Paulo. O mesmo vale para Danilo, ex-jogador da seleção brasileira e da Juventus da Itália no Flamengo. Preciso te falar também sobre o Palmeiras, que perdeu outro jogador importante, que seria reforço interessante para a temporada. Quando é que o Rodrigo Garro volta a jogar pelo Corinthians? Como anda a pressão em cima de Fernando Diniz no Cruzeiro? E o pacotão de reforços que o Atlético ainda pretende anunciar nos próximos dias. Para completar, tem um giro de notícias, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Lusa. Lipek e Marco, para mim os principais jogadores da Portuguesa na Copa São Paulo de Juniores, anunciaram pelas redes sociais que não ficam no clube. Eles fazem parte de uma grande reformulação que a SAF da Lusa está promovendo em toda a categoria de base rubro-verde. Por falar em base, contar que o Brasil, sub-20, perdeu por 6-0 para a Argentina na estreia do Sul-Americano da categoria na noite desse sábado na Venezuela. É a pior derrota da história do Brasil para a seleção argentina, incluindo todas as categorias. E adivinha quem era o técnico do Brasil? Ramon Menezes, o mesmo que já colecionou vexames no sub-20 e também na seleção principal. Gostaria muito de entender como é que ele se sustenta com cargo na CBF. Para completar o giro de notícias, contar que Arthur, novo reforço do Botafogo, desembarcou no Rio de Janeiro, se colocando à disposição para enfrentar o Flamengo no dia 2 de fevereiro na Supercopa do Brasil, confronto entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileiro. Ele disse, abre aspas, estou bem, só esses 2 dias que eu acabei perdendo de treinos enquanto vinha para o Brasil, fecha aspas. Só para completar o giro de notícias, Germán Cano assinou a renovação de contrato com o Fluminense até o fim de 2026. A tendência é que ele se aposente no Flu e com essa renovação ele coloca um ponto final na possibilidade de virar reforço do News Old Boys. Vocês lembram do Mauro Naves, certo? Repórter durante muito tempo na Globo e comentarista nos últimos 5 anos na ESPN. Pois ele é o novo contratado do Amazon Prime Video, a pedido de Galvão Bueno, reeditarão essa dupla agora na Amazon Prime, que vai transmitir um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro, todas as partidas transmitidas na Amazon Prime de clubes da LFU. Só para fechar de vez o giro de notícias, o Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, segue negociando a compra da SAF do Confiança. O time de Sergipe ainda está se transformando numa sociedade anônima de futebol, mas tem o Rodolfo Landim como grande candidato. E a saideira do giro de notícias, Edinaldo Rodrigues, seguirá na presidência da CBF, agora sem mais riscos, pelo menos até 2026. É que o dirigente conseguiu costurar um acordo com outros 5 cartolas, além da Federação Mineira, para reconhecer a legitimidade da eleição de 2022. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tenta blindar a todo custo o Fernando Diniz. Alexandre Matos e Pedrinho BH têm tentado e se cercado de alternativas para que o técnico seja menos pressionado. Derrota para o Atlético no meio de semana em Brasília enfureceu o torcedor da Raposa, até porque o histórico da temporada passada é péssimo. 19 jogos desde que o Diniz foi contratado, com só 4 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, aproveitamento de míseros 35% dos pontos. Nesse sábado, no Mineirão, com expectativa de pelo menos 35 mil pessoas, o Diniz pelo menos vai ter reforços super importantes. A ideia é repetir o time que jogou nos Estados Unidos contra Galo e São Paulo. O Cruzeiro terá, por exemplo, Gabigol, Dudu, Eduardo, entre outros, pela primeira vez diante do torcedor. Queria fazer 2 perguntas para você. A primeira, o Cruzeiro vence por qual placar o Betim? A segunda, o Diniz terá vida longa na Raposa, sim ou não? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre um pacotão de reforços no Clube Atlético Mineiro. Galo que anunciou na noite dessa sexta-feira a contratação de Júnior Santos. Foram 5 dias de exames médicos no ex-atacante do Botafogo, operação de 7,5 milhões de dólares. Atlético que espera anunciar no início da próxima semana a chegada de Coelho, atacante argentino que pertence ao Atlético Paranaense. E o Galo ainda sonha com mais 3 nomes. Soteldo para a função de ponta esquerda, Gregory como volante e R. Mina, zagueiro que pertence ao Cagliari. Deixa eu começar falando sobre o Soteldo. Na semana passada, o Galo teve recusado uma proposta do Santos de 5 milhões de euros, mais um empréstimo de 2 atletas. O Galo vai aumentar essa oferta para tentar convencer o Santos a fazer negócio.
Importante lembrar que o Soteldo se meteu numa confusão com torcedores santistas depois de curtir um comentário de um atleticano. Esse atleticano tinha escrito, abre aspas, sai desse nanico e vem pro galão. Pois bem, o Soteldo foi e curtiu essa postagem que chamava o Santos de nanico, causando uma enorme confusão com torcedores do Peixe. Negociação com o Santos não é fácil, mas pode acontecer. Difícil mesmo vai ser tirar o Gregory do Botafogo. John Textor, dono da SAF do Botafogo, tem feito todos os esforços para recusar as propostas de interessados e para garantir ao volante um belo aumento salarial. A ideia é mantê-lo ao lado do Marlon Freitas. Sobre IR Mina, informação do Everton Guimarães, dá conta de que o Atlético abriu conversas com o zagueiro colombiano, ex-Palmeiras, 30 anos de idade. Ele tem vínculo com o Cagliari até junho. Depois de várias temporadas com seguidas lesões, o Mina enfim se recuperou e tem jogado com frequência titular absoluto por lá. Não sei se o Cagliari toparia negociá-lo antes do fim do campeonato italiano, competição que se encerra na metade desse ano. Hora de falar sobre a volta de Rodrigo Garro ao Corinthians. O camisa 10 e principal jogador do time é o único que ainda não estreou entre as principais estrelas. Corinthians que já esteve em campo 3 vezes no Campeonato Paulista e venceu as 3. Oficialmente a ausência se dá por conta de uma tendinopatia patelar, que causa dor no tendão patelar e também no joelho. Mas Corinthians admite extra-microfone, longe dos microfones, que também tem cuidado do Garro depois daquele episódio que ele se envolveu num acidente que vitimou um motociclista durante suas férias na Argentina. A ideia do Corinthians é utilizar o Garro de novo, agora na temporada de 2025, a partir do início do mês de fevereiro. Contra o Palmeiras no dia 6 ou contra o São Bernardo no dia 9, a tendência maior é no confronto contra o São Bernardo, até por não ser um clássico e esse jogo ser em casa. Se o Garro estreasse, por exemplo, contra o Palmeiras no dia 6, jogaria fora de casa, certamente com muita pressão do torcedor adversário. E a boa notícia para o torcedor corintiano é que se essa data se confirmar, 9 de fevereiro, o Garro ainda teria tempo de adquirir uma condição física e um ritmo de jogo legal para a grande partida desse primeiro semestre, confronto de estreia na pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. O Corinthians precisa passar por 2 fases da pré-Libertadores se quiser chegar à fase de grupos. O primeiro jogo contra a Universidade fora de casa acontece no dia 19 de fevereiro. Então, se ele voltar a jogar contra o São Bernardo, ainda teria o confronto contra o Santos em casa, depois mais um jogo, além da Portuguesa, para estrear na pré-Libertadores. Rodrigo Garro, que é o mais talentoso do elenco e que vai certamente se juntar a Yuri Alberto e Memphis Depay para reeditar um trio que funcionou bem demais na temporada passada. Pergunta que eu deixo para você é: você colocaria o Garro para jogar contra o Palmeiras no Allianz ou aguardaria pela realização da partida contra o São Bernardo? Já registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que perdeu Júnior Santos pro Atlético Mineiro. Sim, o Palmeiras teve a chance de contratar um novo reforço do Galo. O empresário dele, o Edivaldo Ferraz, conversou por semanas com o Anderson Barros. E existia uma tratativa importante para que o Júnior Santos virasse reforço alviverde. Mas a velocidade e o modus operandi adotado por Anderson Barros e Leila Pereira fizeram com que o staff do jogador preferisse o acordo com o Atlético Mineiro. Só para contextualizar para vocês, desde a virada do ano, o Atlético e o Palmeiras eram os interessados no atacante que não ficaria no Botafogo. O Júnior Santos colocou na cabeça que precisava de um contrato melhor e de um lugar onde ele fosse de fato protagonista. O Atlético e o Palmeiras apareceram com as melhores possibilidades, mas antes de fechar com o Atlético, o Edivaldo Ferraz procurou o Anderson Barros para dizer: e aí, vocês vão levar essa história adiante? Vocês vão apresentar de fato a proposta? Como é que está essa história? O Anderson Barros pediu 48 horas para pensar. O empresário esperou essas 48 horas e chamou o Anderson Barros, que pediu mais 48 horas. Foram quase 4 respostas seguidas, aguardando pelas 48 horas. E diante da demora do Palmeiras em avançar nesse processo, o Edivaldo Ferraz e o Júnior Santos acabaram aceitando o acordo com o Atlético. O acordo foi fechado na semana passada e o Júnior Santos anunciado como reforço do Galo nessa sexta-feira. Operação de 7,5 milhões de dólares, a mesma grana que o Palmeiras está gastando para a contratação de um volante uruguaio que vem do Midland, da Dinamarca. Eu me refiro a Emiliano Martins. Essa não é a primeira vez que o Palmeiras demora para contratar e acaba perdendo o jogador. O próprio Paulinho, comprado pelo Palmeiras na virada do ano por 18 milhões de euros. Além da cessão de mais 2 atletas, Paulinho poderia ter vindo para o Palmeiras quando saiu do Bayer Leverkusen.
O Atlético Mineiro e o Palmeiras disputavam um Paulinho na oportunidade, mas o Rodrigo Caetano foi mais rápido, mais ágil e mais habilidoso nas tratativas com o Paulinho e acabou fechando com o atleta. A consequência, vocês já sabem, uma operação muito mais cara de 18 milhões de euros, além da inclusão de mais 2 jogadores. Palmeiras que perdeu também recentemente Claudinho para o Al Saad e Canóbio para o Fluminense. Bora falar agora sobre o Flamengo. Fui o primeiro a contar para vocês que Danilo tinha negociações com o Fla, mesmo com vários setoristas negando. Fui o primeiro a dizer que o Danilo estava perto de virar reforço rubro-negro e agora dá para cravar, Danilo será jogador do Flamengo. Contrato de 2 anos, ele ainda nem desembarcou no Brasil, nem passou por exames médicos, mas já está tudo acertado, ele só aguarda a assinatura da rescisão do contrato com a Juve, que acontece a qualquer momento, para se tornar a segunda contratação do Flamengo. Nos 2 casos você soube primeiro aqui no canal da Nicola, foi o mesmo com o Juninho. Deixa eu contar um pouquinho de bastidores a respeito de Danilo no Fla. Negociação que começa no ano passado, quando o Tite ainda era o técnico. O Tite é um enorme entusiasta do Danilo e trabalhava nos bastidores para que isso acontecesse. O Tite foi embora, acabou substituído pelo Felipe Luiz, que também gostou da ideia de ter o Danilo para a função de zagueiro. O Danilo tem atuado lá na Juventus como zagueiro e deixou claro nas conversas com o Felipe Luiz que gostaria de seguir nessa função, eventualmente utilizado na lateral direita. Felipe Luiz gosta da ideia, até porque pode ter o Danilo como terceiro zagueiro atuando pelo lado direito, enorme qualidade, 33 anos de idade e muita experiência. O Alexandro, lateral esquerdo do Fla, com quem o Danilo jogou no Santos, no Porto, na seleção brasileira e na Juventus, também fez muita força para que esse negócio acontecesse. Já havia contado para vocês alguns dias atrás que a esposa do Danilo havia decidido voltar a morar no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, mesmo com uma proposta do Santos e uma oferta do Napoli. A cidade do Rio de Janeiro é mais próxima de Bicas, onde vivem os familiares dela e do Danilo, do que, por exemplo, Belo Horizonte. E aí, só para completar, é importante lembrar também que o Danilo é torcedor fanático do Flamengo. Cresceu torcendo pelo rubro-negro e tinha essa vontade de jogar no Fla. Negociação em relação aos salários foi das coisas mais simples do mundo. O Flamengo não precisou criar muitas dificuldades ou impor muitas barreiras. O Danilo acabou aceitando as condições colocadas pelo Fla. Desembarque previsto para os próximos dias. Vai fazer exames médicos e assinar contrato, segundo reforço rubro-negro, depois do Juninho, adquirido do futebol do Azerbaijão. Bora fechar o vídeo para te contar que Cedric Soares tem tudo para se tornar, nas próximas horas, reforço do São Paulo. Lateral direito português de 33 anos de idade, que havia participado de 2 treinos no Tricolor durante a semana, deixou boa impressão e vai assinar um contrato de risco de apenas 3 meses de duração. Se nesses 3 meses ele continuar comprovando que tem condições físicas, porque ninguém duvida da qualidade técnica dele, o vínculo é estendido até dezembro. Nesse primeiro momento, com um contrato de risco, salário baixo e o restante atrelado a metas. Ele vai ter uma série de bônus previstos caso execute, caso consiga jogar, participar de gols, assistências e tudo mais. Só para quem não lembra, o Cedric Soares jogou em seleção portuguesa, vestiu a camisa da Inter de Milão, também passou pelo Southampton, pelo Arsenal, pelo Fulham, jogador grande, de papel super importante no mercado internacional, mas que vinha convivendo com uma série de problemas. Tanto que na temporada de 2024 inteira, havia disputado apenas 3 jogos com 59 minutos em campo. E é por conta desse histórico recente de lesões que o São Paulo, preocupado, adotou todas as precauções possíveis. O Cedric entendeu, aceitou as condições do São Paulo e vai ser reforço do Tricolor para uma função super importante da lateral direita, especialmente depois da saída do Rafinha, existia a necessidade da chegada de alguém importante. Cedric Soares e Igor Vinícius vão disputar a posição pela direita. Na esquerda, o Enzo Dias tem deixado boa impressão. São Paulo ainda tenta fechar o acordo que vai vender o William Gomes para o Porto, garantindo assim a liberação imediata do lateral esquerdo, o Wendel. Tricolor vai aumentando a sua condição e sua opção de contratações e reforços para tentar fazer uma temporada de 2025 ainda melhor. Só uma última curiosidade, Cedric Soares é representado por pessoas muito próximas a Evangelos Marinakis. E essa contratação talvez torne ainda mais plausível o acordo do Tricolor para com o magnata grego. Vale a lembrança de que esse acordo diz respeito às categorias de base. O magnata seria um sócio do Tricolor em Cotia na contratação de jogadores jovens e depois revenda para o mercado internacional. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!